Hoje nós vamos relaxar, meditar e dormir em paz com a sabedoria do Egito Antigo. Hoje nós vamos ver o episódio 1 do documentário O Olho de Horus, produzido pela TV Infinito em 2005. Vai ser uma jornada profunda pelos mistérios do Egito. Então, seja bem-vinda, alma divina, ao ASMR Paraíso Interior. Aqui eu trago leituras e histórias de sabedoria para você relaxar e se conectar com a sua verdadeira essência. A nossa história começa antes da destruição causada pelo dilúvio, quando ainda existia outra civilização na Terra. Esse lugar, hoje convertido em lenda, tinha uma sabedoria que era produto da evolução da consciência humana por milhares de anos. Essa civilização se chamava Atlante. Eles aprendiam verdades sobre o funcionamento do universo e o processo que chamamos de vida. O estudo das constelações revelou que a humanidade era uma união vivente entre o céu e a terra, e que as estrelas e os sóis a influenciavam, formando estações, ciclos e ritmos. Os sacerdotes da Escola do Conhecimento de Narrakal, na Atlântida, descobriram que o planeta estava nos momentos finais de um desses ciclos. Eles avisaram, mas poucos deram ouvidos, que uma catástrofe iminente destruiria as estruturas que organizavam a vida do homem. Sem o apoio da maioria da população, construíram alguns locais fechados por todos os lados e os protegeram com campos eletromagnéticos de força que podiam penetrar e dissolver a matéria. Comandados pelo sumo sacerdote Shikted Ahelish Vomalites, subiram a bordo com suas famílias, alguns instrumentos e animais domésticos e afastaram-se de Atlântida. O planeta estremeceu, os céus se agitaram e as águas arrasaram os continentes, apagando quase todos os rastros da sua civilização. Como evidência da antiga Atlântida, gigantescos monumentos de pedras, chamados de megálitos. Esses monumentos, por seus tamanhos e peso,
revelam uma tecnologia desconhecida, certamente da civilização Atlante. A primeira evidência está em Baalbek, no Líbano. Lá se encontram os 3 maiores e mais pesados monumentos de pedra do mundo, chamados monólitos. Cada um pesa 1.200 toneladas, mede 25 metros de comprimento, 8 metros de largura e 5 metros de altura. Na época em que o documentário foi feito, em 2005, se dizia que o maior peso que a humanidade poderia levantar com um guindaste era o ônibus espacial Discovery, que pesava apenas 150 toneladas, 1/10 do peso dos monólitos. Não existe hoje tecnologia para levantá-los, muito menos para posicioná-los com precisão. O lugar onde foram talhadas essas pedras fica a 3 quilômetros de onde se encontra uma pedra do mesmo tamanho, que nunca foi utilizada pelos construtores originais, devido ao seu tamanho. A misteriosa plataforma tornou-se um lugar sagrado para as culturas que, após o dilúvio, se assentaram na região. Assírios, persas, gregos e, por último, os romanos construíram seus principais templos nessas plataformas. A segunda evidência de construções extraordinárias, além da cidade sagrada para as 3 religiões, está em Jerusalém. Lá existem outros megálitos gigantescos, pesando cada um mais de 800 toneladas. Pelo seu enorme e inexplicável tamanho, também se converteram em lugares sagrados, em volta dos quais cresceu Jerusalém. Esses megálitos fazem parte da enorme plataforma que sustentava os templos egípcios e que hoje suporta a mesquita de Al-Aqsa e a cúpula da Roca. As pedras fazem parte dos fundamentos do Muro das Lamentações. Os megálitos de Baalbek e Jerusalém fazem parte de construções desaparecidas devido ao cataclismo universal, mas permaneceram em solo em seus lugares originais por serem tão imponentes. Esse cataclismo destruiu a civilização Atlante por volta do ano 10.900 a.C., quando o sistema solar transitava no signo de Leão, e isso está registrado em todos os livros sagrados de todas as culturas do mundo. Quando o equilíbrio começou a ser recuperado, os sobreviventes do cataclismo
desembarcaram na superfície terrestre, em um lugar onde sabiam que afluíam forças telúricas do planeta. Eles esperavam utilizar essas forças para impulsionar o pensamento humano, construindo formas piramidais maciças que concentravam e transformavam a vibração fundamental do planeta em energia. Eram seres muito avançados espiritualmente, que possuíam um conceito de progresso não baseado em aquisições materiais, mas na busca pela paz e harmonia interior, transformando o homem animal limitado em um super-homem. Aqueles sacerdotes, ao perceberem os sinais do cataclismo iminente, chamaram essa nova era de Zep-Tep. Viram emergir das águas uma terra estreita e longa, fértil e rodeada por um deserto protetor, às margens de um longo rio que chamaram de Nilo. Esse lugar, que se tornou o Egito, era visto como a terra que emergiu das águas e proporcionava as melhores condições para gerar uma nova civilização. Os sacerdotes viram no cataclismo uma oportunidade de orientar a humanidade rumo a um destino mais elevado, estruturando neste novo ciclo uma sociedade dedicada ao aperfeiçoamento espiritual. Para demonstrar os enormes ciclos de tempo, construíram uma esfinge em forma de leão, com cabeça de homem, simbolizando o ciclo compreendido entre a Era de Leão e a Era de Aquário. Eles viam a vida como um processo desenhado por Deus, no qual o homem encarna sucessivamente para se aperfeiçoar e ascender na hierarquia do universo. O espírito do homem que não entende o Criador, nem a razão do universo ou da sua própria existência, encarna no corpo para viver experiências que lhe permitam adquirir sabedoria e compreensão. O lugar em que se encarna oferece um universo polarizado, permitindo a comparação entre os extremos, para que essa alma compreenda a verdade. Aprende-se individualmente o resultado de cada decisão e comportamento na vida. O sofrimento permite entender a felicidade e a angústia permite entender a paz. E ao longo de muitas vidas, comparando os dois extremos, entende-se que a verdade está no centro, na neutralidade do amor. O amor é a força do universo. É Deus. Através da reencarnação,
o homem compreende a vida e se transforma em um ser que respeita tudo que existe. Ele compreende que tudo tem a sua função e aceita que todas as circunstâncias, mesmo as mais difíceis, são perfeitas, pois são lições para o seu aperfeiçoamento espiritual. Vida após vida, o homem vai subindo de nível, obtendo mais informações, permanecendo em paz e harmonia, planejando mais energia vital e se transformando em um ser tolerante e respeitoso que alcança mais poderes. Ele compreende que no universo, em meio às circunstâncias contraditórias, a única coisa que não tem polaridade é o amor. E o amor é neutro, como Deus. Com o zodíaco de Dendera, os sacerdotes ensinaram que este processo de aprendizagem confere a cada espírito um ciclo cósmico de 12 eras zodiacais. Um giro completo no sistema solar, recebendo a radiação de cada uma das 12 constelações. Durante esses 25.920 anos, o espírito encarna cerca de 700 vezes em diferentes corpos, lugares, tempos, circunstâncias, condições e personalidades. Em cada vida, aprende algo diferente, sendo influenciado de maneiras diversas pelas forças irradiadas pelas estrelas. Assim, todo ser vivo percorre um ciclo cósmico, recebendo a energia das 12 constelações e sendo influenciado pelos céus, que marcam ritmos e produzem estados diferentes. Conhecendo a relação desse processo de aprendizagem das vidas do homem na Terra com o movimento do planeta e do sistema solar, os sacerdotes estruturaram um método para revelar informações sobre Deus, o universo e o processo de aperfeiçoamento espiritual ao longo de milhares de anos. Eles estabeleceram fases para revelar essas informações, compreendendo que cada fase mudaria com as eras zodiacais e o seu poder celeste. Cada época foi dedicada a estudar como Deus criou o universo e a consciência do homem. Cada fase da revelação foi dirigida por um centro religioso, construído ao longo da coluna vertebral do Egito, funcionando como chakras ou centros de transformação e distribuição de energia e informação do corpo do país. Se desenvolveram 4 épocas de 4 centros religiosos.
Cada um era dedicado a explicar e conseguir a compreensão do povo sobre uma fase do Gênesis. Cada centro religioso era chamado a um aspecto distinto do único Deus, com nomes e formas simbólicas diferentes. O primeiro centro religioso foi estabelecido em Anu, chamada Heliópolis pelos gregos, no início da Era de Gêmeos, por volta do ano 6620 a.C. Esse sistema de ensinamentos e revelações ajudou a guiar o povo egípcio no caminho do aperfeiçoamento espiritual, estruturando suas vidas de acordo com os ciclos cósmicos e a sabedoria divina. Durante a época pré-dinástica do Egito, uma era dedicada à simetria na arte e na arquitetura foi dedicada a revelar informações sobre as características, qualidades e significados de um Deus absoluto, o único Deus, a causa original, o todo, que chamaram de Atum-Ra, a unidade homogênea antes de se manifestar o universo. O segundo templo estabeleceu-se em Mênfis, marcando o início da Era de Touro, por volta do ano 4460 a.C., dedicado a revelar informações sobre o outro aspecto de Deus, quando manifesta o universo nos planetas, coletando a vontade e a energia divina dos homens, criando a matéria. Esta característica criadora de Deus chamaram-na de Ptah. Durante essa época, sente a influência de Mento, o touro, que representa a Era de Touro e influenciou toda a arte no Egito, até mesmo no nome dos faraós. O terceiro centro religioso foi criado em Hermópolis, dedicado a Thoth, assim chamado o único Deus, quando multiplica a criação sob a terra com a diversidade da natureza, das plantas e dos animais. O quarto centro religioso estabeleceu-se em Tebas com a chegada da Era de Áries, por volta do ano 2300 a.C. Era dedicado a revelar informações sobre as características, qualidades e significados de Deus, quando cria a sua imagem e semelhança a consciência do homem, chamado de Amon-Ra. Nessa época, atingiu-se um momento culminante da civilização, construindo-se centenas de templos, onde a imagem de carneiros predominava, e os faraós incorporavam Amon e Ra aos seus nomes. Com as mudanças de era e constelação zodiacal e a duração de cada fase da revelação, o povo entendeu aos poucos
que existia um só Deus e que, por suas características e momentos diferentes em que cria o universo e o homem, ele tem nomes diferentes. Então criou-se uma escola de mistérios para transmitir esse conhecimento, garantindo que os sacerdotes e doutores da sua casta continuassem o processo de revelação. Desenvolveram-se ao redor dos templos e centros religiosos, dedicando-se a converter os iniciados em seres respeitosos, capazes de guiar o seu povo e manejar as forças fundamentais da natureza, escolhendo seus discípulos entre todos os meninos do Egito. Pelo nível de consciência e sensibilidade que eles demonstravam, foi-lhes dada a possibilidade de dedicar-se a uma vida de sacerdócio. Receberam informações sobre o processo de aperfeiçoamento, sobre Deus e o universo, através da reencarnação, e foram instruídos em ciências, artes, religião, filosofia, exercitando o autocontrole e aprendendo a conservar a sua energia vital. Eles compreenderam a importância do respeito e do livre-arbítrio, acelerando seu processo evolutivo. Foram convertidos em sucessores dos sacerdotes, com conhecimento e poder para guiar o povo em um caminho de aperfeiçoamento geral. Evidências de sua posição eram encontradas em estátuas, alguns saindo de um cubo, outros representados como escribas, seres com conhecimento. Alguns poucos tiveram a palavra Hotep, que significa sábio, adicionada aos seus nomes, como reconhecimento da sua sabedoria. Foi nos templos onde concentraram o conhecimento, o poder, a riqueza material e espiritual que impulsionou a organização da civilização egípcia. Eles utilizaram o olho de Horus como símbolo desta organização, uma assinatura que aparece em todos os muros de todos os templos do Egito. Gente do céu, eu lembrei daquele filme da Múmia, que tinha um personagem que se chamava Imhotep. Ai, amava aquele filme. Continuando. Este símbolo evoca o significado de perceber a vontade divina, a intensidade da luz e a força de Deus que condensa o espírito na matéria, criando um universo de experimentação da consciência. Os olhos simbolizam a dualidade, o esquerdo sendo solar, sensível e negativo, enquanto o direito é lunar, sensível e positivo. Juntos, cruzam suas informações para produzir a imagem mental correta do espaço.
simbolizando a experimentação da consciência em um universo de contrastes para encontrar a verdade por meio da comparação entre as partes opostas. Os olhos cruzam as suas informações para produzir a imagem correta e simbolizam a experimentação da consciência e universo de contrastes para encontrar a verdade por comparação entre as partes opostas. Os olhos reagem à luz ativa do sol, produzindo na mente a verdadeira luz, a energia vital luminosa, uma luz invisível que torna possível a inteligência e a compreensão da realidade. O falcão é o pássaro que vê melhor. Assim, Horus, o falcão, representa o espírito quando completa a sua aprendizagem na vida mortal e limitada, quando entende as verdades do universo, porque as verificou em muitas vidas e se eleva sobre as limitações materiais, sobre o tempo e sobre o espaço. O olho de Horus é a consciência imortal que tudo sabe e tudo vê. O olho de Horus é a consciência imortal que tudo sabe e tudo vê. Pode voar muito alto sobre tudo que existe ou fixar a sua atenção em qualquer detalhe. Evidentemente, os sábios sacerdotes se viam como observadores e guias de um movimento de aperfeiçoamento em direção à luz. Por isso, o seu símbolo é o olho de Horus, o olho que tudo vê. E essa foi a nossa sabedoria de hoje. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui se você quer ver a continuação dessa série. E, por favor, deixe sugestões de temas que você gostaria de ouvir por aqui. Muito obrigada por acompanhar. Até o próximo vídeo.